No capítulo 23 que fala da morte de Sara, Sara é tudo aquilo que Deus ama, mas é perdido. A queda do homem pode ser exemplo de motivo do choro de Deus, pois ele é representado por Abraão nessa passagem. A perdição dos ímpios e o verdadeiro evangelho encoberto pelos falsos pastores são também comparados com a morte de Sara. Sara pode ser também a união dos santos que os falsos pastores, por ganância, dispersam para unir somente aqueles que vão lhe servir de fonte de lucros. Quando essa pura união pelo poder do Espírito Santo morre para dar lugar à união movida pelo amor ao dinheiro, Deus chora como Abrão chorou e lamentou por Sara. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar, com lágrimas, a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e os que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Ate 20:29-35. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fera o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. ZC 13:7. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. MT 26:31. Sara morreu e foi enterrada na terra de Canaã, a qual é a terra da promessa. Aqueles que obedecem a Cristo vivem como se estivessem em Canaã, que é o céu, assim como Abrão obedeceu e foi para uma terra estranha. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos e enterrar os seus mortos, porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. LC 9:60, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. EQ 12:7. Se Cristo disse que os mortos enterram seus mortos, é porque no mundo espiritual os vivos desenterram os seus vivos no sentido de que a conversão é tirar alguém da terra para o céu. Conversão é tirar alguém de uma mentalidade de disputa egoísta da terra, para uma igualdade fraternal celeste. Assim como o corpo de Sara foi enterrado em Canaã, assim a igreja, que é Sara espiritual, será fixada eternamente no céu, pois o corpo de Sara é os espíritos salvos, e a terra de Canaã é o céu. No versículo 3 Abrão toma atitude diante da morte para dar um destino digno ao corpo de sua amada, significando que Deus tem tomado atitudes desde a queda do homem para dar um fim digno aos espíritos dos que acreditam e temem as palavras de Deus, pois para ele o que importa é o espírito. A permissão que Abrão pede aos filhos de Et para sepultar sua morta em Canaã, por ser estrangeiro, e a figura da permissão que Deus usou para entrar na terra por direito, em Cristo, de pregar o evangelho sem pular a cerca, ou, sem ludibriar para convencer para o seu lado, é também a permissão, ou consentimento em conselho que ele deva ter tido com os anjos para provar a fixação da igreja salva na eternidade celeste. Nestes casos os filhos de Et representaram os homens e os anjos em planos ou dimensões diferentes. A petição de Abrão aos filhos de Et de que interceda para que Efron lhe venda a caverna é a figura do respeito de Deus às suas criaturas, respeito aos homens para que entrasse na terra e os salvasse por um preço, e respeito aos anjos para que estes permitissem essa salvação em troca de honra e glória. Embora Abrão poder ter a caverna de graça, ele não foi oportunista pela oferta, mas pediu para o dono estipular o preço. Assim também Deus, apesar de ter poder para tudo, nem por isso deixa de considerar suas criaturas, nem fazer as coisas sem sofrer ou pagar o preço aos seus súditos. No versículo 19 sepultar o corpo na caverna é fixar a igreja no céu, do que toda criatura será testemunha da propriedade de Deus. Os arvoredos em redor da caverna pode ser representação dos anjos como árvores de Deus,